Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Continuamos com a série de vídeos sobre o livro Contra as Heresias de Irineu de Leão ou Santo Irineu. E na sequência natural do seu trabalho, Santo Irineu vai agora nos apresentar variantes do sistema gnóstico fundamental. Dada a extensão desta obra, Santo Irineu nos apresenta diversas dessas variantes, mas aqui no canal nós iremos nos deter apenas nas principais. Para o conhecimento de todas, eu recomendo, evidentemente, a leitura do livro e deixo na descrição do vídeo o link para a aquisição da obra. Assim como eu deixarei na descrição também todo o material de apoio que eu utilizei em meu estudo. Farei um vídeo para cada uma dessas principais escolas e no vídeo de hoje falaremos da Escola de Valentim. Eu me chamo Davi Saboia Brito, sejam todos bem-vindos ao canal Nossa Filosofia Bárbara. Bom, meus amigos, é preciso compreender que o estudo do gnosticismo ele não estagnou, tá? Uma vez que ele depende de achados arqueológicos, a cada nova descoberta, digamos assim, uma nova luz lançada sobre todo esse material que se tenta compreender, tá bom? Bom, então eu gostaria de, fora deste livro em que estamos estudando, apresentar para vocês algumas das principais fontes que se tem hoje do estudo do gnosticismo. São elas: os livros sagrados dos mandeístas. Bom, os mandeístas são um pequeno grupo de remanescentes da religião gnóstica que eles vivem na região onde hoje é o Iraque, né? Eles incluem entre seus profetas João Batista como sendo até o principal deles, e suas escrituras estão num dialeto aramaico próximo daquele do Talmud. E nessas escrituras contém doutrinas e mitologias, rituais, ensinamentos morais, liturgia e uma coleção de salmos e hinos. Bom, além desse, nós temos os escritos da própria Escola de Valentim. E até 1945, tínhamos basicamente o livro Piste Sophia e os livros de Geu. Mas em 1945 foi encontrada no Egito uma biblioteca de uma comunidade gnóstica, contendo, por exemplo, um dos maiores livros dos valentinos, que é o Evangelho da Verdade, mas que, contudo, não foi escrito pelo Valentino. Deste livro, Irineu conheceu apenas o título. Bom, além desse, nós temos Sabedorias de Jesus Cristo, que foi descoberto na mesma biblioteca, está escrito na língua dos coptas, que são egípcios cujos ancestrais abraçaram o cristianismo no século I, e é um dos principais grupos étnico-religiosos do país, tá bom? Nós temos ainda o Apócrifo de João, que foi outra descoberta feita em 1955 e conhecido por Santo Irineu. Temos o Papiro de Maniqueu, também escrito em língua copta, descoberto no Egito em 1930, e esse papiro data do IV século, possuindo aproximadamente 3.500 páginas com doutrina e material poético. Nós temos também os fragmentos de Turpan, que estão escritos em persa e turco e que foram encontrados em explorações no oásis de Turpan. Temos os escritos de Hermes Trimegistus, escritos em grego e muitas vezes referidos apenas como Pomandris, que é o nome do primeiro tratado da obra, tá bom? Bom, nele encontra-se uma identificação do deus egípcio Thor com o deus grego Hermes. Nós temos ainda os papiros mágicos, mostrando que existe uma grande mistura das ideias gnósticas dentro da literatura alquímica, tá bom? Tanto a literatura alquímica copta quanto a literatura alquímica grega. E, bom, ainda há algum material gnóstico nos apócrifos do Novo Testamento, como os Atos de Tomé e Odes de Salomão. Bom, todos esses materiais eles estão escritos em grego, copto, aramaico, persa, turco e chinês, o que nos dá uma ideia
da extensão geográfica do gnosticismo. Como não podia deixar de ser, o gnosticismo possui toda uma linguagem simbólica. E eu separei então aqui para vocês algumas, digamos, palavras-chave ou frases que podem lhes auxiliar a reconhecer em um dado texto se há ali uma influência gnóstica ou não, tá bom? Então eu gostaria de apresentar essa coletânea de palavras e frases para vocês, né? Então, bom, a primeira delas é a presença no texto da palavra alienígena ou vida alienígena, ou seja, aquilo que não pertence a este mundo. Tá? Um deus alienígena, ou desconhecido, ou escondido, ou o pai desconhecido. Tudo isso, evidentemente, se refere a agnosticismo, por razões óbvias diante do modelo que eu apresentei para vocês aqui nos vídeos anteriores. Além disso, há uma forte presença em falar-se de fora, né, fora deste mundo, o outro mundo. Existe também a expressão casa da vida, que é muito comum nos textos gnósticos. Assim como algo mais óbvio, né, que é o mundo dos éons, ou aéons, né? Habitação cósmica também é muito comum nos textos gnósticos, né? Ou seja, a ideia de que a permanência neste mundo é referida como um luto, tá bom? Luz versus escuridão, raio de luz, um mundo de esplendor e de luz, tudo isso são expressões gnósticas. Textos repletos da ideia de queda, de aprofundamento, de captura, relembrando evidentemente a queda de Sofia, né? E este é um dos símbolos fundamentais do gnosticismo, né? A existência do mundo sendo precedida de uma queda cósmica. Tá? É uma das principais ideias mesmo dentro do gnosticismo. Temos ainda a ideia de desamparo, de temor, de saudade de casa, tudo isso representando, evidentemente, os sentimentos que Sofia teve quando estava fora do pleroma. Dormência, sono, intoxicação, né? Ou seja, estamos dormindo para a realidade. Tudo isso também são ideias gnósticas. A ideia de que o ruído do mundo não nos permite ouvir o mundo exterior e verdadeiro, né? O chamado vindo de fora, né? Isso é tão importante que as doutrinas gnósticas mais importantes são conhecidas como religiões do chamado. Então, bom, é claro que essas mesmas palavras que eu apresentei para vocês podem estar dentro de qualquer obra num contexto completamente diferente do gnosticismo, né? É preciso, enfim, um pouco de bom senso para utilizá-las, né? É muito mais interessante você perceber uma concatenação de ideias, né? Já lembrando o gnosticismo, e encontrar dentro do texto justamente esses termos que apresentei para vocês. Eu creio que possa ajudá-los a reconhecer as ideias gnósticas num texto qualquer, tá bom? Bom, ainda nesse contexto é interessante falar sobre a interpretação dos gnósticos no mito da criação, em especial a relação entre Eva e a serpente, né? Bom, é justamente o fruto da árvore proibida, ou seja, a árvore do conhecimento, que vai libertar Adão e Eva da criação do demiurgo e vai levá-los justamente a conhecer a verdade. Então, dessa forma, observem que a serpente tem um papel especial, uma vez que é ela quem os incita a provar do fruto, livrando-os justamente da opressão de Deus. Tá? Então, dessa forma, mais de uma seita gnóstica deriva o seu nome justamente do culto da serpente. São os ófitas, do oftismo, né? Então, a ação da serpente marca o princípio da gnosis na Terra, que desde a sua origem é marcado pela oposição do mundo e seu Deus como uma verdadeira forma de rebelião.
Bom, então, como de costume, eu gostaria de apresentar para vocês algumas anotações que eu fiz a respeito do assunto do vídeo. Bom, gostaria então de iniciar pela biografia de Valentim, pelo menos citar alguns dados aqui que eu creio que são importantes. Então, Valentim ou Valentino, ele nasceu no Egito e foi educado em Alexandria. Ele ensinou em Roma por volta de 135 a 160 depois de Cristo. De acordo com Tertuliano, ele foi candidato a bispo e ele só iniciou o seu grupo quando então ele perdeu o cargo para outro. Ele foi o único dos gnósticos a ter uma série de discípulos conhecidos por seu nome, dos quais os mais importantes foram Ptolomeu e Marcos. Bom, Ptolomeu não deve ser confundido, tá, com o cientista grego que deu uma forma final ao sistema cosmológico geocêntrico, no qual a Terra é o centro do universo e os demais astros giram em torno dela. Marcos, por sua vez, né, conhecido como Marcos o Gnóstico, é o fundador da seita gnóstica marcosiana no século II d.C. e que eu acredito que nós veremos depois aqui no canal. Cada um desses dois foi chefe de sua própria escola, onde ensinava suas interpretações da doutrina de Valentim. Os seguidores de Valentim alegavam que ele fora aluno de Teudas, um pupilo do apóstolo Paulo. Assim, Valentim dizia que Teudas o havia contado a sabedoria secreta que Paulo ensinara apenas ao seu círculo interno, referido publicamente quando ele falava sobre o seu encontro visionário com o Cristo ressuscitado, em que o próprio Cristo teria justamente passado para ele este conhecimento secreto. Valentim, como eu disse, ensinou primeiramente em Alexandria e depois foi para Roma por volta de 136. Ao que parece, no final do século IV, ele se retirou para Chipre, onde continuou a ensinar e atrair seguidores, mas morreu por volta de 160 depois de Cristo. Bem, meus amigos, cabe-me agora tentar apresentar para vocês o modelo de Valentim. No livro do Hans Jonas, The Gnostic Religion, que é o livro que eu tenho utilizado de apoio para estudar o gnosticismo, além do livro do Santo Irineu, ele utiliza, para falar do modelo de Valentim, boa parte do texto que Santo Irineu escreveu para explicar o sistema gnóstico fundamental, né? De modo que boa parte daquilo que é o sistema de Valentim é o que nós apresentamos aqui nos vídeos passados. Eu vou então tentar apresentar para vocês algumas divergências dentro da escola e algumas variações ou breves variações naquele modelo já apresentado. Então, existem provavelmente 7 versões da doutrina de Valentim. Essas 7 versões divergem consideravelmente entre si. E existem até certas controvérsias que falam de diferentes ramos da escola de Valentim. Santo Irineu vem justamente apontar isso quando ele diz justamente no texto que todo dia inventam uma coisa nova para tornar o modelo mais completo, né? É justamente um dos ataques que o Santo Irineu faz ao gnosticismo. Bom, no modelo de Valentim, né, apesar do forte caráter poético acrescentado ao sistema fundamental antes apresentado aqui pela gente, o surgimento do pleroma se dá basicamente da mesma forma, com o protopai, o enóia, sendo isto o próprio segredo da doutrina. Santo Irineu então até nos explica: há uma díada inefável, um dos elementos chama inexprimível, o outro silêncio, né? Esta díada emitiu outra díada, um elemento dela chama-se pai, o outro verdade. Então nós vemos que aqui coincide com o apresentado anteriormente. E esta tétrada frutificou o Logos, pai de todas as coisas a vir, né? E a vida, mãe de todo o pleroma. Também emitiu o homem e a igreja, né? A igreja eclésia, no caso feminino, né? E eis então a formação da primeira, da Ogdoada, né?
Bom, então, do Logos e da vida emanaram 10 éons, e do homem e da igreja 12, formando então os 30 éons, tá bom? O último desses éons, como no modelo apresentado, é Sofia, que se afastou do Pleroma, e temos aqui toda a paixão de Sofia, como visto anteriormente. A paixão de Sofia se dá da mesma forma, mostrada anteriormente. E no texto de Santo Irineu, ele justamente afirma que no modelo de Valentim, a Sofia ela vai fazer então o restante de toda a obra da criação. Valentim estabelece depois dois limites, um entre o pleroma e o abismo, que separa os éons gerados do pai ingênito, e outro que divide a mãe do pleroma. O Cristo não foi produzido pelos éons que estão no pleroma, mas, no caso, pela mãe, tá bom? Cristo abandona então a mãe, volta ao pleroma, e de modo que Sofia vai gerar outro filho, no caso, o demiurgo, tá bom? Bom, outra característica do sistema de Valentim é a tão debatida questão do platonismo da gnosis, né? Por exemplo, existe o seguinte texto que diz assim: além disso, dizem que o demiurgo, querendo imitar a infinitude, a eternidade, a ilimitabilidade e a intemporalidade da Ogdoada, e não tendo o poder de reproduzir a estabilidade e perpetuidade dela, por ser ele o fruto de uma degradação, reduziu esta eternidade em períodos e tempos numerosíssimos, pensando imitar a infinidade dela com a multiplicidade dos tempos. Então, dizem, ao se afastar dele a verdade, sobreveio a mentira. Por isso a sua obra será destruída quando se completarem os tempos. Este trecho é uma paródia da famosa passagem do diálogo de Timeu, onde Platão vai descrever a criação do tempo com uma imagem se movendo na eternidade. Qualquer pessoa que comparar as duas passagens vai perceber claramente a influência de um texto em outro. Bom, a doutrina da salvação do modelo de Valentim não vai diferir daquela que nós apresentamos no final do vídeo passado, tá bom? Recomendo então darem uma olhadinha nele, caso necessitem lembrar. E como nós vimos, as sucessivas emoções de Sofia, elas vão gerar os diversos elementos da matéria. O número dessas emoções está entre 3 e 4, a depender de se o sistema gnóstico vai considerar a ignorância uma dessas emoções ou não, tá bom? Porque, precisamente falando, há 3 paixões, né? Nós temos o luto, o medo e a perplexidade ou choque, que nós encontramos tudo isso aqui, evidentemente, descrito no texto que analisamos. Então, costuma-se dizer que todas elas, né, são imanentes à ignorância, motivo pelo qual eles ficam então nessa briga de considerar a ignorância como um quarto elemento ou não, né? Então, como no mundo grego os elementos a compor a matéria são 4, foi preciso então, aqui no sistema gnóstico de Valentim, contar com a ignorância para se chegar a este número. Então, para contornar esse problema, os valentinos associaram a ignorância ao fogo, que o interpretavam muito mais como uma força ativa entre os elementos. Assim, o fogo seria inerente a todos os elementos. Então, na doutrina dos valentinos, o fogo toma uma posição especial. Ele é o verdadeiro elemento divino do cosmos. Tanto que, em muitos sistemas gnósticos, o demiurgo é chamado de o deus do fogo e tem a sua representação, uma chama, né, o fogo. Bom, no texto Santo Irineu já aproveita para nos apresentar algumas críticas, mas muito breves ainda, né? A primeira delas, ele mostra justamente o vazio de sentido na escolha desses nomes, né? Ou seja, cada escola, cada novo grupo gnóstico, ele praticamente muda o nome desses éons ou dessas entidades quaisquer em função, aparentemente, da vontade do criador da escola. Ele até ironiza, né, justamente ao dizer que já que esses nomes são escolhidos ao bel prazer, ele poderia muito bem escolher nomes comuns, né, como um proto-melão reuniu-se com a proto-melancia,
e daí produziram um pepino que passou a ser o pai de todas as coisas. Chega a ser engraçada a forma como ele escreve, né? Mas que, num certo sentido, bom, eu acho que em todo sentido, ele está correto nesse aspecto, porque o que nós temos aqui meio que é uma brincadeira com as palavras feitas pelos gnósticos, né? Outra crítica que ele faz é justamente dentro dos diversos modelos gnósticos, você vai ter leves modificações de funções dos éons ou coisas do tipo, e que são sem justificativas. É como, por exemplo, alguém como o Valentim, que já tinha, por exemplo, um grande grupo à sua volta e, sei lá, num dia qualquer acorda e diz que teve um sonho e que no sonho ele percebeu que o modelo gnóstico não era bem assim e apresenta uma leve modificação, e talvez a partir daí surgisse então um grupo de pessoas que concordasse com ele e outro não, e bom, daí talvez nascesse uma nova escola gnóstica. Então ele faz justamente uma crítica sobre isso, né? Como essa coisa de algumas escolas dizer que Cristo foi produzido por todos os éons, e aqui no caso da escola de Valentim, que foi produzido apenas por 10 éons, né? E coisas desse tipo. Então, Santo Irineu vai justamente nos mostrar que eles estão muito mais brincando com as palavras do que justamente em busca de um modelo real para descrever a realidade, tá bom? Bom, no próximo vídeo nós falaremos de Simão o Mago, tá bom? Espero todos vocês lá. Um grande abraço para todos e que Deus abençoe.